Olá, seja bem-vindo a essa série de vídeos falando da importância dos projetos de construção ou planta, ou blueprint aqui nos Estados Unidos. No vídeo passado, falamos um pouco da história, como o projeto de construção ou a planta evoluiu no tempo, até chegar nos projetos computadorizados, impressos em papel branco, que a gente utiliza hoje. Hoje nós vamos falar sobre as padronizações, tamanhos de projeto. Por que utiliza vários tamanhos de papéis? Vamos entender também como tanto o Instituto de Padronização nos Estados Unidos, como as organizações de padronização mundial se uniram num consenso para utilizar os mesmos padrões. Também as associações de engenheiros, arquitetos, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil e também na Europa. No Brasil, o CREA, o CAL, Conselho de Arquitetura, utiliza o mesmo padrão. A única diferença é só a medida aqui nos Estados Unidos, utilizando sistema imperial, e no Brasil, utilizando o sistema métrico, mudando aqui em polegadas e no Brasil, centímetros ou metros. Você está vendo essa figura aqui do lado, mostrando a folha A0, a folha A1, A2, A3, A4, A5, indo até A6. Que isso? Essa é uma padronização ISO, que foi adotada por todas as outras instituições. O que ela quer dizer? Vamos começar pela mais conhecida, a que você já ouviu, a A4. A A4 também tem alguma variação, né? Talvez é um ofício, uma carta, esse tamanho de papel normal, esse A4 aqui, olha, esse A4, tá? É um tamanho normal de papel. Se você pegar o A4 e abrir ele se transforma em A3. Olha que legal. Eu pego o A4, dobro ele, dobro de tamanho, ele se transforma em A3. Se eu pego o A3, abro ela, se transforma em A2. Se eu pego o tamanho A2, abro ela se transforma em A1, que é um tamanho mais utilizado na construção. Se eu dobro esse tamanho de A1 também, ele se transforma em A0. Então, num projeto, no papel muito maior, é um A0. E aí sim, tem outras variações. Tem o A0 alongado, o A1 alongado, o A2 alongado, dependendo da utilização que você precisa. Vamos recordar? Eu tinha um A0, dividi ela no meio, ela transformou em A1. Eu tenho A1, divido ela no meio, ela transformou em A2. Eu tenho a A2, dobro ela aqui, ó, divido ela no meio, transformou em A3. Pego a A3, divido no meio, transformou na A4, tá? Olha aqui, ó, esse projeto aqui, por exemplo, ela tá numa folha A2. Olha o que acontece. Fiz isso aqui, ela transformou em A3. Vou pegar um A3 aqui, ó, de um projeto, olha para você ver. Muito próximo. Se eu dobro o A3 aqui, ó, divido no meio, ó, transformou em uma A4, ok? Então, por que tem tanto tamanho de folha? O que é um projeto? Projeto é uma representação do que vai ser construído ou do que já está construído, né? O tamanho real é diminuído para uma escala que caiba dentro de um papel. Você não ia pegar, senão a gente ia precisar, se não tivesse o sistema de escalas, que a gente vai ver numa aula à frente, a gente tinha que ter um papel do tamanho da construção. Aí não dá. Então, a gente pega o projeto original, coloca ele numa escala proporcional, numa escala bem menor e coloca dentro de um papel. E isso, dependendo do tipo de projeto, você vai utilizar cada tipo de papel. Então a gente aprendeu o quê? Tem a planta, a mais utilizada é a A1, tá? Se eu abrir a A1, ela transforma em A0. Se eu fechar e dividir pela metade, volta a ser A1. Se eu pegar a A1, dividir pela metade, transforma em A2. Se eu pego a A2, divido a metade, transforma em A3. Pego a A3, divido a metade, transforma em A4 e assim por diante. A4 pode virar A5, A6 e tudo isso
é uma padronização da ISO, que também foi adotada por outras instituições aqui nos Estados Unidos, as associações de engenheiros, de arquitetos, e no Brasil também pelo CREA ou pelo CAL. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te convido para assistir a próxima aula, onde a gente vai entrar já no início da leitura do projeto, para a gente entender quais os elementos a gente precisa antes de começar a ler o projeto, o que a gente precisa conferir. Mas antes disso, divulgue esse vídeo para mais amigos que você acha que gostaria de saber mais sobre esse assunto. Nessa série de 10 vídeos, vamos aprofundar bastante nesse assunto tão importante para quem está na área da construção ou quer ir trabalhar na área da construção. Te vejo no próximo vídeo.